Olá, você que se conectou aqui no podcast Vida Moderna. Não sei se você está me vendo ou me ouvindo, porque nós estamos nas principais plataformas de áudio e vídeo do mercado. E quem está comigo aqui hoje é Leonardo La Rosa, que ele é gerente de segurança da informação da ACAD-TI. Tudo bem, Léo? Como é que você está? Opa, Will, tudo bom? Tudo certo? Tudo em ordem? Tudo bom. Não podia deixar de ser Léo, né? Leonardo não tem como, né? Léo. Mas Léo. já fui Bernardo também, né? Bernardo. Muito tempo de TI, atuando com TI, na área de atendimento, às vezes surge Bernardo vai embora, Tá bom, Leandro. Tá bom É Léo. também, Léo né? fica mais fácil, Fica porque mais daí fácil. não tem erro. Exatamente. Eu vou pedir para você posicionar o público que está ouvindo a gente aqui, o que é a ACAD-TI, qual o ramo de atuação dela? Opa, legal. A ACAD-TI, ela é uma empresa de capacitação em cibersegurança. Então, hoje nós temos treinamentos de certificação das maiores certificadoras no mercado global, IC Council, CompTIA, Offensive Security. Nós temos também nossos programas de treinamentos que nós desenvolvemos dentro da empresa também para atender o público em geral e para atender o mercado corporativo. E nós temos também eu costumo dizer que é a primeira pós-graduação em cibersegurança no Brasil voltada com uma certificação embarcada. Entendi. Eu acredito que nós somos o primeiro da América Latina também. Eu falo para meus alunos que é a pós-graduação mais racuda que nós temos hoje no mercado. Então, aí você forma gente pra caramba, todo dia sai igual pãozinho quente, gente formada. E o mercado de segurança da informação corporativo? O mercado corporativo tem consciência de como está a insegurança da informação hoje? Legal, essa é uma boa pergunta, porque esse é um desafio que a gente passa diariamente nos nossos cursos, nos nossos treinamentos. A gente tem tentado fomentar isso no mercado, falar um pouquinho mais para que o mercado veja que realmente nós vivemos num cenário de insegurança quando a gente fala sobre ataque cibernético. Eu acredito que hoje o mercado está começando a ter essa conscientização por conta de alguns eventos que a gente passou recentemente. Pandemia, Se a gente por levar pandemia, ela forçou todo mundo a trabalhar home office. O que aconteceu é que as empresas tiveram que se reinventar. Preparar um ambiente de segurança para que o funcionário que trabalhava antes numa sala fechada, ele fosse levar esses dados que estavam protegidos na empresa para dentro de casa, para um ambiente essencialmente inseguro. Além disso, nós tivemos também a questão da LGPD, que também fomentou bastante, e o aumento dos ataques, eu não diria o aumento, mas eu diria que a mídia começou a publicar mais ataques cibernéticos. Então isso começou a causar no mercado uma sensação de que isso não é coisa só de filme, isso realmente acontece. Então essa movimentação, eu acho que esses 3 itens são os principais que têm acelerado, né, essa conscientização em cyber corporativo. Claro que no Brasil isso ainda anda um pouquinho devagar, né? De repente não é na velocidade que nós gostaríamos que fosse. Mas a gente tem começado a ver uma movimentação, né? A gente tem começado a ver uma movimentação do mercado nesse sentido. Como é que você vê um pedido de recurso, um pedido de verba? O cara vai lá e pede, preciso de 300 mil para fazer isso, mostra uma planilha desse tamanho. Aí ele vira o gestor ou vira o financeiro e fala, escuta, dos 300 nós temos 30, 35. Esse é o maior desafio que todos os alunos falam conosco. Pois é. Né? Porque boa parte dos nossos alunos ou são gestores de segurança, gestores de TI, ou são analistas de TI e trabalham na linha de frente. Essa é uma questão delicada no mercado de uma forma geral. TI sempre teve um pouco mais de dificuldade para conseguir verba. Porque de uma forma geral, TI é vista sempre como despesa, né? Eu gero despesa para a empresa, custo. Ninguém enxerga a TI como, eu vou fazer a sua área crescer. Parte disso tem a ver também com o fato de TI ser essencialmente técnica. Mas o fato é que sempre tem uma dificuldade maior para conseguir orçamento. Quando a gente fala de segurança, a dificuldade é maior ainda porque, para muitas empresas, para muitos gestores, segurança da informação está limitada a firewall e antivírus. E na prática a gente sabe que não tem muito mais componentes. A falta de capacitação de profissional, a falta de preparo dos profissionais faz com que as empresas não tenham consciência do que realmente o mercado pode oferecer. O mercado oferece de recursos e ferramentas
para cibersegurança. Então imagina um cenário no Brasil onde a gente não se falava muito de segurança, não se falava muito sobre proteção, e aí surge uma lei falando sobre proteção, surge um cenário pandêmico onde todo mundo tem que trabalhar de casa, Sim. surgem ataques cibernéticos e a empresa não tinha sequer um profissional de segurança. E eu tô falando aí pra galera que acompanha a gente, empresas que são líderes dentro do seu segmento de atuação no mercado nacional. Então, se não tinha sequer um profissional, de repente se vê num cenário onde o gestor precisa comprar IDS, comprar DLP, comprar soluções que até então não tinha. Você compra hardware e software. O gestor vira e fala assim, opa, peraí, como assim? Tudo isso aqui? Não, eu não tenho. Como que eu vou tirar isso aqui? Pois é. Mas olha que interessante. Sabe quando esse cenário muda de figura e as portas se abrem? Quando a empresa passa por um ataque, sofre um ataque. Quando ela sofre um ataque, aí, de repente, começa a sobrar dinheiro de todo lado. Pois e é. aí as empresas começam a ter verba. Porque eles começam a perceber que um dia parado, um dia sem o negócio funcionar, o custo é muito... O prejuízo é muito grande. Outro dia eu fiz um podcast com o presidente da América Latina de uma empresa de segurança. E ele falou assim, Guido, é muito simples você medir o custo de um ataque, mesmo não sendo atacado. É simples, tira tudo da tomada e fica parado 1 dia, 2 dias, 3 dias. Perfeito, é isso aí. Você vai ter na ponta do lápis o prejuízo que você vai tomar. Ele falou, só que ninguém faz isso, né? É isso Óbvio, aí. né? Eu lembro quando a gente sofreu, quando a gente viu o ataque que a JBS sofreu, JBS foi Isso. pesado, né? 11 milhões de dólares para poder voltar os dados. Pois é. E aí nessa época eu estava justamente participando de um programa de conscientização num parceiro nosso. Então a gente estava fazendo esse programa para a empresa inteira. Então eram várias semanas que a gente ia lá palestrar, falar sobre nível técnico para quem é mais técnico, nível executivo para quem é executivo, e a gente falava sobre a JBS. E a questão era o seguinte, quanto custa a sua empresa sem operar por 24 horas? Quanto custa por 48 horas? Quanto custa uma semana? Pois é. Quanto custa um mês? Para a JBS a gente sabe quanto custa. 11 milhões de dólares, porque ela começou a olhar um cenário onde ela falou, peraí, isso aqui não é algo linear, né? É algo que, vale a pena pagar. E aí a próxima pergunta é, quantas infraestruturas de cibersegurança ela conseguiria construir Com 11 esse milhões de valor? dólares. Então a gente percebe que já o médico na época da infância ensinava para nossos pais, né, que é melhor prevenir do que remediar. Né? Então, infelizmente, quando acontece um ataque, é onde a gente começa a ter mais gente trazendo dinheiro. Esse ponto importante, né, de falar quanto custa, né, a sua empresa parada, é uma argumentação que eu tenho levado para os alunos. Sim. Eu falo isso bastante para os alunos. Se você conseguir convencer o seu gestor de quanto custa a empresa parada por 1 dia, por 10 dias, não só do ponto de vista de quanto ela vai perder de dinheiro, mas quanto ela vai perder, né, de imagem, de credibilidade. Exatamente. Aí a gente começa a colocar uma sementinha, né? E tentar ver essa sementinha para ela germinar e o gestor começar a enxergar e falar, peraí, isso é importante. Mas é uma luta constante, né? Pois é, e outra coisa também, que não vale a pena e não deve ser feita, é pagar resgate, né? E tem muita gente que paga resgate e não tem os dados de volta. Pois é. Mas olha, vamos tentar analisar por 2 aspectos essa questão. Primeira dela, eu não pago o resgate. Não pago o resgate. Se eu não pago o resgate, eu acabo tirando a motivação do ataque. Sim, porque se ninguém paga sim. o resgate, o atacante fala, não tem porquê eu atacar se eu não tenho resgate. Então existe uma linha de raciocínio que ela fala assim, se você não paga, você vai desmotivar o atacante porque ele vai investir. Muitas vezes esses cybercriminosos, né, a gente está falando de grupo realmente organizado, sim, né, sim. muitas vezes até com envolvimento aí Sim. em grandes empresas, muitas vezes até países, né? Então, a tendência é que haja um investimento pesado, eles não têm um retorno, então eles vão ficar um pouco mais acuados. Esse é um aspecto. O outro e quando acontece com a gente? Pois é. Aí você fala assim, eu não vou pagar o resgate e vou perder meus dados. Então, cara, eu vou pagar os dados. Mas para isso, o crime organizado está usando uma outra técnica de ataque. Então, nós temos aí essa de não pagar o resgate, ela acaba caindo por terra pelo seguinte aspecto.
Vamos lá. Invadir a empresa X, uma empresa multinacional, uma empresa de varejo. A gente teve ataques em algumas empresas de varejo. Invadir a empresa. Sim. Todos os seus dados foram sequestrados e você agora tá com tudo criptografado. Perdeu o Playboy. Ou você paga ou você vai perder todos os seus dados, são criptografados. Você, como uma empresa que tem uma visão de cibersegurança, né? Você tomou medidas aí para continuidade de negócio, para recuperação de desastre, você vai falar, bonitão, ok, eu já descobri por onde você entrou, já fechei a sua porta e não se preocupa não, porque eu tenho backup aqui, eu vou startar meu plano de recuperação de desastre, vou voltar todo o meu ambiente. O criminoso fala assim, então, só que é o seguinte, eu também estou com seus dados. Então você me paga para ter os dados de volta ou você me paga para que eu não denuncie você para o órgão regulador. Então nós temos a dupla extorsão. Exatamente. E aí você fica entre a cruz e a espada. Você fala, se ele vazar, eu vou ter que enfrentar o órgão regulador. No nosso caso, o órgão regulador ainda está nascendo. Né? Então a gente ainda tem a possibilidade de falar assim, eu tenho backup e não vou pagar. Eu não sei por quanto tempo a gente vai conseguir usar essa argumentação, né? Sim. Então, o interessante é que o cybercriminoso, ele vai procurando métodos, mecanismos de tornar o seu ataque bem sucedido. Exatamente. Seja com argumentação técnica, né, com conhecimento técnico, ou seja conhecendo o processo do nosso país, conhecendo a nossa legislação, né? E assim no mundo inteiro. Pois é, aí você tem duas situações também, né? Que é o seguinte, o ransomware, quando ele entra, ele não faz um ataque imediato. Ele pode ficar dias, semanas, meses lá dentro. Ele pode, inclusive, bloquear primeiro o backup e depois bloquear os dados principais, né? Pode acontecer isso. Exatamente. A gente costuma nomear o malware, né? Que é o nome que é dado para qualquer código malicioso, que no passado era aquele vírus de computador, né? Foi evoluindo. Então, a gente costuma nomear o malware pela principal atuação dele. Sim. Então, quando a gente fala de um ransomware, que ele criptografa os dados, né? Na verdade, essa é a principal ação dele. Mas ele pode ter muitos outros mecanismos, né? Ele pode atuar, antes de criptografar os dados, ele vai se espalhar pela rede. Sim. Ele pode criar, pode infectar o backup. Sim. Ele pode não necessariamente parar o backup, mas ele vai fazer com que todo o backup seja infectado. Né? Ele pode vazar dados da empresa para fora. Então ele pode ter várias atuações. Não tem como a gente medir qual que é o impacto de um ataque, porque, inclusive, esse ransomware ele pode estar abrindo um monte de backdoors para que o atacante consiga voltar de formas diferentes, de acessos diferentes, né? E, normalmente, né, existe algumas brincadeiras que a gente faz dentro do cenário de cyber, né? Que se sua rede está comprometida, cara, analisa com cuidado, porque às vezes o cybercriminoso ele é tão bom, que ele tá até cuidando da sua rede mais do que você cuidaria, entendeu? Você não tem antivírus, não se preocupa não, que tem alguém que tá cuidando da sua rede para que outros atacantes não entrem na sua rede. Então, a questão é que muitas vezes a empresa acha que sofreu um ataque, vou sair fechando porta, vou sair bloqueando, vou sair. Por aí. E aí você pode acabar acelerando o processo do cybercriminoso. Pois né? E aí, outro dia conversando com um cara de e-commerce, um grande e-commerce, ele era da área comercial. Aí eu perguntei para ele o seguinte, não foi entrevista não, foi um bate-papo mesmo. Perguntei para ele o seguinte, escuta, você já chegou lá na segurança e pediu para baixar a segurança porque está sendo largado muito carrinho lá, porque estava lento, não sei o que, ele falou já. E baixaram? Ele falou, baixaram. Tem isso também, né? Tem. Eu trabalhei já em algumas empresas. Quando a gente está com os alunos, a gente fala das situações das empresas, né? Quando a gente está num ambiente mais aberto, a gente segura não fala nomes. Não, sem nome. Mas eu já trabalhei em empresas que era o seguinte, vários cenários interessantes, né? Uma delas é que a empresa, ela alterava a senha dos usuários uma vez por ano e podia repetir a senha. Tá. E aí, chegou a gente estava implementando uma estrutura já um pouco mais segura na empresa e a gente começou a implementar segundo fator de autenticação. Tá. O senhor da empresa falou, não, eu não quero ter uma outra forma de você, mais uma coisa para eu fazer, eu não quero, né? Não quero.
Eu já tive situação que o CEO da empresa colocou a senha no papel, me acionou. Porque, na verdade, quem trabalha com tecnologia, né, sabe que gerente de TI, ele é o atendente VIP do presidente e dos executivos, da diretoria. Do board. E aí, um dos sócios da empresa me chamou, eu cheguei na mesa dele e falou, quero alterar minha senha. Falei, ok, vou expirar a senha para você e você coloca a senha nova. Não, a senha é essa daqui. Me deu num papel. Eu falei, eu vou colocar essa senha, mas aí eu expiro para você alterar. Eu falei, não, eu quero que você coloque essa senha. E deixa. Eu falei, olha, não é seguro eu fazer isso. Não interessa. Não quero saber. Eu quero que você coloque essa senha. Então, acontece. Teve uma outra situação interessante nessa mesma empresa e que a gente estava com a nossa licença de spam para vencer. E aí, claro, quem adquire produto de licenciamento sabe que a renovação é muito mais barata do que a aquisição de uma nova licença. Então a gente estava discutindo e tentando convencer a direção que precisava renovar a licença. Sim. E o gestor, o CEO da empresa falou assim, não, a gente não tem spam. Por que eu vou renovar uma coisa que não serve para nada? Tá bom. Porque na visão dele, nada estava acontecendo, né? Bom, o resumo foi que não renovou o spam. 3 dias depois, ligou desesperado pra gente poder renovar a licença do spam, que já estava vencida. Aí vira um outro problema, né? Porque daí tem que negociar a licença. Mas assim, ele percebeu que mais de 70% das mensagens que ele recebia eram spam. Era spam. Porque você coloca seu e-mail pra empresa, você participa de eventos, e aí você começa a receber uma série de mensagens. Então isso é comum, né? Você pedir a gestores que pedem para reduzir mecanismos de proteção, ou porque o gestor não é de segurança, e essa é uma questão delicada. Porque a gente tem, muitas vezes em empresas, a empresa não tem uma área de segurança. O que o gestor faz? O que o gestor de TI faz? Ele fala, eu preciso pensar em segurança. Então ele vai contratar um funcionário de segurança. Ele se reporta para quem? Ele se reporta para TI. Temos situações onde o cara de segurança se reporta para o financeiro. Agora imagina... Mas balancear isso. Como que eu tô... O cara que quer segurar o dinheiro é o cara que vai cuidar da área de segurança, que é a área que vai precisar de recursos para implementar a segurança. Pois é. Né? Então, vira uma salada. Eu tenho um outro causo. Eu falo com meus alunos, eu gosto de contar causo de empresas que eu passei. O pessoal fala assim, o La Rosa já trabalhou em 1 milhão de empresas aí, né? Tem um caso interessante sobre segurança, pra gente ver até onde vai quando a gestão não toma o cuidado adequado. Trabalhei numa outra empresa, onde a gente tinha um cenário onde contrataram um estagiário para cuidar de gestão de acesso. Puxa. Esse estagiário se reportava direto para o diretor de TI. Então, gestão de acesso, na verdade, não era gestão de acesso, era parte de gestão de acesso. Ele cuidava do cadastramento dos funcionários. Normalmente, todo funcionário começa a trabalhar na empresa numa segunda-feira. Então, o que acontece? Esse estagiário, ele percebeu que eu não preciso cadastrar os usuários todos os dias. Eu posso definir, por exemplo, que eu vou cadastrar todo mundo na sexta-feira, porque todo mundo começa na segunda-feira. Ele criou um mecanismo, um método de trabalho que é interessante. Estruturou o trabalho dele. Durante a semana ele fazia outras atividades. Quando chegava na sexta-feira ele cadastrava todo mundo, porque todo mundo começa na segunda. Então, eventualmente, ele recebia cadastro na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Na sexta-feira ele juntava todo mundo e fazia. Esse estagiário era tão eficiente que, quando a pessoa é muito eficiente, a gente dá mais trabalho para ele. Ele recebeu mais outra atribuição. E essa atribuição era desligamento. Ele fazia o cadastramento, agora ele vai fazer o desligamento. Como o cadastramento deu tão certo, ele resolveu usar a mesma tática para o desligamento. Com isso, a pessoa era desligada na segunda, ou na terça, ou na quarta. Ele cortava os acessos somente na sexta-feira. Ele usou o mesmo mecanismo. Por quê? Se eu não invisto em segurança, eu não invisto em capacitação, eu não invisto em treinamento, e o gestor não conhece segurança também, a gente cria um cenário inseguro, né? Então, isso acontece. Muito mais do que a gente imagina. A minha carreira, boa parte dela foi no setor financeiro. E no setor financeiro, a gente tem uma visão de que as coisas funcionam muito melhores do que no resto do mercado. Até porque o setor financeiro trata com dinheiro pelo dinheiro. Dos né? outros. Não é produto, não é serviço, é dinheiro. Então, a visão que eu tinha no setor financeiro, apesar de ver muita coisa que precisa ser melhorada, questão de segurança,
era uma visão que quando eu saí para o mercado secular, tratando com várias empresas de vários segmentos, a gente vê que realmente segurança no Brasil é algo que precisa ser mudado urgentemente. Pois é. E aí tem duas coisas que eu quero pegar com você também, que é o seguinte. Primeiro, hoje você tem serviço de invasão de hacker as a service. Tem. Né? Quer dizer, você tem hackers que disponibilizam serviço, você vai lá, passa o cartão ou paga em Bitcoin, não importa como é que você paga, e ele te dá todo o mecanismo para você invadir o que você quiser. É isso aí. Hoje em dia o crime organizado, quando a gente fala de cybercrime, né? O cybercrime, ele tá muito bem estruturado. A gente tem hoje, no cybercrime, a galera que só trabalha com credenciais. Sim. Então é a galera que vende credenciais online. Nós temos também a galera que trabalha só com cartões de crédito, são os carders, é a galera que só tem cartão. Então, eles vão comercializar só cartão. Nós temos aí a galera que atua somente em ataques de ransomware, só cria ransomware. A gente tem a galera que só cuida da entrega. Eu faço o seguinte, o meu negócio é mandar e-mail com phishing. Então, eu empacoto o seu malware e mando por e-mail. Então eu tenho alguém que faz o malware, alguém que envia o malware, alguém que... Então pega os credenciais da empresa para poder mandar para dentro da empresa. Ele é muito bem estruturado. Existem dentro do cybercrime grupos que são especializados em ataque bancário. Sim. Grupos que são especializados em área da saúde. Sim. Grupos que são especializados em infraestrutura crítica de países. Então, quem não é bem organizado somos nós. Exatamente. Que atuamos em tecnologia, em segurança, que a gente está o tempo todo chorando para ter uma verba aqui, brigando para ter um negocinho ali e não consegue. Mas o cybercrime está bem estruturado. Está bem estruturado. Aí, você falou de CEO. O bambambam da empresa. Pode ser até o dono da empresa. Não tem o cara que chega e fala... A senha é essa, que nem você deu aquele exemplo, só que eu quero acesso total, pleno em tudo. Não quero restrição na minha senha. Boa. Como é que fica isso? Boa essa. A gente tinha passei por uma empresa também que também era o técnico VIP do CEO, né? E ele falava, ninguém na minha empresa tem que ter mais acesso que eu. Era uma empresa multinacional, tá? Multinacional ainda? Multinacional. E a matriz não era aqui no Brasil. A empresa era fora, mas aqui no Brasil ele era o CEO. Né? Ninguém na minha empresa tem que ter mais acesso que eu. Eu não admito que um funcionário meu tenha mais acesso que eu. Então, se ele tivesse em mente o quão isso é perigoso, primeiro, do ponto de vista tecnológico, ele não conhece segurança. Não conhece. Inclusive, nós tínhamos uma outra questão. Nós tínhamos o Wi-Fi dos funcionários e nós tínhamos o Wi-Fi do CEO. Ixi, o Wi-Fi do CEO era o Wi-Fi que era mais abertinho, tinha mais recursos, tinha menos filtro, menos monitoramento por requisição do próprio CEO. Né? Então, o que acontece? Você cria um ambiente mais inseguro. O CEO, ele é um dos maiores alvos dentro da empresa, né? Os executivos, né? A gente tem vários tipos de ataque de phishing, onde nós temos o phishing, que ele é aquele jogou a rede, quem caiu. Sim. Nós temos o spear phishing, que é aquele phishing que eu foco numa empresa, o meu alvo já está direcionado, eu já começo a conversar com você da mesma forma que eu conheço seus fornecedores, eu conheço o seu comportamento, eu tenho a assinatura do seu e-mail. Então eu começo a conversar com você de uma forma mais direcionada. Sim. Não é qualquer um. E nós temos o whaling, né? Que é o baleeiro, né? Aquele onde eu pego pessoas chaves da empresa. Eu pego o executivo. Por quê? Isso eu falei numa palestra numa empresa. Eu falava o seguinte: se você receber uma ligação do diretor, pega o estagiário, o diretor do financeiro, liga para ele, ou o presidente da empresa, liga no ramal dele e fala, que é fulano de tal que tá falando, né? O distanciamento do estagiário pro presidente é muito longo, né? É muito grande, então quanto maior o distanciamento, melhor ainda para esse ataque dar certo. Liga pro estagiário e fala, eu tô com o seu gerente aqui, fulano de tal, a gente tá acabando uma reunião, tivemos um problema sério aqui, eu preciso que você faça um pagamento de conta aqui, ele já tá descendo aí para poder te explicar, tá? Resolve isso aqui para mim que eu tô acabando uma... Além do estagiário fazer, né? Eu tô falando estagiário, poderia ser um analista também. Pode ser, ele vai fazer e vai falar assim, tô com moral com o presidente. Pois é. Pô.
O pai tá estourado. O presidente é meu amigo. Ligou pra mim, cara. Não ligou pra você, ligou pra mim pra fazer. E aí eu falei na empresa... Pra pedir coisa confidencial. E o CEO tava na mesa. Eu falei, se você ligar pro analista... O que é do financeiro? O carinha levantou a mão. Eu falei, se você ligar pra ele pra fazer, ele faz? Ele falou, se não faz, eu mando embora. O CEO falou isso. E aí eu falei, tá vendo o perigo que tem do CEO ter acesso técnico à informação que ele não domina, que ele não conhece? Então, o acesso dele tem que ser o mais restrito possível. Claro. Tem que ser o mais monitorado. Né? Mas a gente vive num cenário onde é jogo de poder, né? Eu quero ter mais poder e mostrar que eu tenho mais poder. Né? Você sabe que me contaram um caso uma vez também no hospital. Estava sendo implantado segurança de acesso no hospital e um médico reticente, um diretor do hospital reticente para caramba, falou assim, não vai dar certo, nada disso vai dar certo aqui. Né? Aí eles passaram, tinha um laboratório que lá só gente credenciada podia entrar. Né? Ele falou, você quer ver uma coisa? Falou pro pessoal que estava mostrando, né, como é que seria os acessos. Você quer ver uma coisa? Falou, vem cá. Eu sou o doutor tal, diretor do hospital aqui, eu esqueci meu cartão em casa, você pode abrir essa porta para mim? Ela foi lá, puf, abriu. Essa é uma questão importante, é um ponto importante, que a gente, o brasileiro especialmente, né, mas de uma forma geral, né, a gente quer ser solícito. Pois é. Né? Pois é. A gente quer ser solícito. E acontece. Eu passava na recepção de uma empresa, primeira vez que eu fui com um dos sócios da empresa, e aí ele me apresentou, passei pela portaria. Segunda vez ele foi junto, passei pela portaria. Terceira vez ele já não estava, passei pela portaria. Na quarta vez a pessoa me dava bom dia e mandava eu subir. Olha! Na quinta vez, bom dia e mandava eu subir. Quer dizer, eu sou um cliente, eu passo pela portaria, eu passo pela recepção, dou bom dia, abro um sorriso, pode entrar, seja bem-vindo. Ninguém vai me questionar, não sabe quem eu sou, entendeu? E aí eu entro, hora que eu entro no andar, eu tenho a mesa do presidente do lado, assim, no andar, né? Era uma fábrica, né? Então o segundo piso era o piso onde tinha todo o staff, toda a parte técnica, né? A parte da mesa do presidente ali. Logo de cara, duas caixinhas, uma de contas a pagar e contas a receber. Eu falei, se eu pegar uma conta minha de telefone e colocar no contas a pagar aqui na gaveta, será que vai? Será que não vai? Se eu pegar o notebook do presidente, colocar embaixo do braço e ir embora, será que vai? Se eu colocar um pendrive aqui, a recepção coloca no computador dela, né? Então, às vezes, a gente tem na verdade, antes disso, a gente tem uma visão errada de que segurança é algo de tecnologia. Não. Né? O elo mais fraco é o ser humano, né? É o ser humano. É o ser humano, não tem jeito. E é o ser humano porque a gente toma decisões diferentes. Sim. Se mudar algum componente do nosso cenário. Esse é um exemplo que eu dou para os meus alunos. Olha que legal. Você está andando, eu não vou dar o nome da avenida em São Paulo para não né? Mas imagina que você está dirigindo em São Paulo, meio-dia, com a sua BMW conversível, tá? Numa das avenidas que é a mais perigosa, uma das mais perigosas de São Paulo, mas é meio-dia, boa visibilidade, parou num semáforo, o semáforo tá vermelho, você sabe que naquele semáforo tem radar com câmera para multar se você ultrapassar o semáforo vermelho. Meio-dia, boa visibilidade, tá olhando tudo, tal, bração para fora, né, todo pangão com Rolex para mostrando, tá tudo tranquilo, né? Vou passar pra quê? Vou tomar uma multa pra quê? Tá de graça, tá tranquilo. Legal. Mesma avenida, 2 horas da manhã, mesmo semáforo, você já não tá mais com a capota aberta, com a capota fechada, né? Não tá com o braço pra fora, tá com o braço pra dentro. E você vê alguém se aproximando na rua, não necessariamente na sua direção, né? 2 horas da manhã, você vai passar no semáforo. Vai. Veja que a multa é a mesma, o semáforo é o mesmo, o carro é o mesmo. O que mudou é que você se sentiu de uma forma insegura e você tomou uma atitude diferente. Essa é a questão que faz o ser humano ser o elo mais fraco. Entendi. Porque a tecnologia ela vai trabalhar binária. Sim, é binário. Aquilo vai funcionar sempre. Não é. Né? Se você definir que não vai fazer, não vai fazer. Definir que vai fazer, vai fazer. Nós tomamos decisão baseada em vários fatores. Sim.
E a mesma coisa que eu falar para você agora aqui daqui meia hora pode ser que não seja simplesmente porque mudou algum fator e que meu cérebro está processando. Então, isso é um aspecto importante. Não adianta eu ter o melhor firewall, melhor antivírus, se a recepção me deixa entrar na empresa sem perguntar nada. Porque eu posso pegar o notebook e ir embora. E aí o firewall, o antivírus, não serviu para nada. Eu tô com o seu notebook. Daria para ficar conversando com você aqui horas, né? Mas a gente tem que seguir um tempo aqui, não tem jeito. Mas eu não posso deixar de te fazer uma pergunta que me deixou muito curioso. Pois não. O que é esse energético aí, isso aqui... Gabi, dá um close nesse energético aqui, esse aqui é o energético mais racudo que tem. Cadê aqui? Tá pegando aí? Tá pegando bem? Tá pegando o zoom ali, tá puxando o zoom. Legal. Esse aqui é o Extreme Hacking. Esse energético aqui tem uma história interessante, né? Porque a gente já tava... já participa de alguns eventos também de cibersegurança. E a ideia de ter um energético era mais para conectar o nosso público de cibersegurança, né? E quem trabalha com tecnologia... quase não dorme também, né, cara? Quem trabalha com tecnologia vive à base de café ou à base de energético. E aí, o energético foi criado pelo nosso CEO, né? A ideia do energético, a gente fez concurso de marca aí para colocar. E era algo assim, para linkar o nosso produto de hacking e tal. E a gente teve num evento agora em BH, recentemente, e, cara, isso aqui foi um sucesso. Isso aqui foi um sucesso, a galera tirar foto. O nome dele agora que eu tô vendo tem umas hashzinhas aqui. Extreme Hacking, ele é Extreme Hacking, é voltado aí a bebida de hacker e acabou virando algo assim, tá se tornando um modelo de negócio que assim, não era o nosso foco, era alguma coisa mais para linkar o nosso profissional, linkar a galera com cibersegurança, para trazer para os nossos treinamentos. E deu certo, né? A gente tá num outro evento hoje. A gente não tá... Hoje a gente só tá participando com ele em evento. Só em evento. Por enquanto, só em evento. Mas já tem expectativa aí, já no... No encontro pra vender. Ainda não. Ainda não. A gente tá com expectativa já de no próximo... Início do segundo semestre de 2023, a gente já ter um modelo de negócio pra ele. Hoje é só evento e a galera vai... É incrível que a galera de TI... linka muito com a marca, Gozado, né? Com a Extreme Hacking, né? Galera de cyber no evento que a gente teve em BH, a galera ficou doida. A gente e não podia falar, não podia fazer merchan. Sim. Né? E a gente não fez. Aí a galera que ia palestrar, a galera tava falando do energético. Mano, esse energético aqui tá me deixando em pé o dia inteiro e tal. E o gosto dele é parecido com o bonitão lá, né? Parecido. A gente fez algumas pesquisas de mercado para que a gente conseguisse aí trabalhar com uma fórmula aí de um fornecedor que fosse o mais próximo aí do que a galera já tem, tá? A gente tá pegando assim, baseado nos 3, 4 maiores aí de mercado, pra gente ter algo parecido, porque, como eu falei, a galera de TI vive a base de energético e café. Pois é. Eu falo que a galera mais antiga, café. A galera mais nova, energético. Então, assim, deixa a galera em pé. Galera de tecnologia tá sempre ligadão. E tem mais uma, esse aqui é a 0. Tem 0 e tem a versão... E o dele ali é a versão normal, sem ser 0. E outra, não tô ganhando nada pra falar isso aqui não, viu? Foi isso aqui porque eu achei curioso. Uma empresa de educação de segurança... É isso aí. Lançar um energético. Eu achei isso... É isso aí. A ideia nossa foi criar pra gente ter participação no evento, participar nos eventos e falar assim, pô, vincular mais a marca, né? Evento de tecnologia tem muito energético e tal. Vamos fazer para vincular mais a marca. E a galera já tá chamando a gente para outros eventos e falou, isso aqui não vai poder faltar nos nossos eventos. Pra gente tá virando algo legal. Mas o nosso foco é capacitação, né? Mas a gente tá vendo aí que o mercado de cyber aí, de TI, acaba se esparramando para outras áreas também. Não tem, o boca a boca é mais poderoso do que a rede social, cara. É verdade. Né? Tá bom, eu quero agradecer bastante teu tempo aqui comigo. Eu sei que a tua agenda é bastante concorrida. Você separou esses minutos para mim. Muito obrigado. Viu? Opa, Guido, foi um prazer estar aqui com vocês. E eu acho que esse ano a gente estava fazendo bastante evento online, né? Sei. Esse ano começou presencial, então a gente começou a pegar gosto de novo pelo presencial, né? Aí. Então tá bem legal, a gente tá indo para mais alguns eventos aí. Legal. E o ano que vem a gente vai ter bastante evento aí com energético, falando de conteúdo de cyber. Eu falo que o nosso objetivo não é só trazer conteúdo de cyber, mas tornar a nossa sociedade mais segura. Sim, né? Para que o nosso mercado fique um mercado mais seguro. Sem dúvida. Muito obrigado, viu? Foi um prazer. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo e editor do portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br. E só para te lembrar,
Aqui no YouTube, se você estiver no YouTube, é óbvio, inscreva-se no canal, clica no sininho para ser lembrado de todos os vídeos novos que entrarem aqui e curta todos os vídeos que você puder assistir. Isso é muito importante, isso dá relevância para o canal e coloca a gente num posicionamento bacana lá no YouTube. E mais um lembrete, além de excelente conteúdo, nós entregamos conhecimento e eu te vejo num próximo podcast. Tchau!